Seja bem-vindo a mais um vídeo da SAP Excel. Meu nome é Gabriel Rezende e eu estou aqui para te ensinar tudo o que você precisa saber sobre Excel, desde o básico até o avançado. E nesse vídeo aqui a gente vai aprender sobre a fórmula SIERRO, como utilizar essa fórmula, para que ela funciona e como que você precisa saber essa fórmula, como que você deve utilizar essa fórmula para poder se destacar no mercado de trabalho, já que ela é uma das mais importantes e mais exigidas pelas empresas quando você vai fazer uma entrevista ou até mesmo quando você já está trabalhando naquela empresa, tá? Essa é uma fórmula que vai te ajudar muito, principalmente quando você abre uma planilha, que você busca um valor e vê aqueles erros visuais, hashtag N/D, hashtag dividido por zero, hashtag erro e outras coisas do tipo, tá? Outros erros que podem aparecer na sua planilha. É essa fórmula que vai te salvar desses erros e vai fazer você se destacar no mercado de trabalho. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos aqui que eu tenho para mostrar para você. E é muito importante que você saiba essa fórmula, tá? É muito importante mesmo. Ela vai te ajudar muito quando você tiver um dashboard, quando você tiver um relatório, uma análise que tiver faltando alguma informação e pode ser que dê um erro. Quando você tiver um cálculo ou uma busca de valores que não tenha resultado e der um erro, é essa fórmula que vai te salvar. Então logo no começo eu já quero te mostrar aqui como essa fórmula pode te destacar no mercado de trabalho, como que essa fórmula vai fazer você sair na frente de outras pessoas, tá? Então eu tô aqui com duas abas praticamente iguais, só que uma delas tem a fórmula SIERRO e a outra não, tá? Então as duas aqui estão buscando produto, buscando informações do produto nessa base de dados aqui que eu criei, tá? As duas estão buscando as informações do produto através do ID, com a fórmula PROC-V, tá? Então, quando a gente coloca aqui a fórmula PROC-V, ela está buscando o produto, a categoria, a quantidade em estoque e assim por diante, de acordo com o ID do produto, tá? Se a gente vier aqui, essa daqui está sem a fórmula SIERRO, ela está apresentando erros. Então, aqui a gente tem um ID que existe, tá? E aqui, se eu trocar para um ID que não existe, por exemplo, a gente vai ver que vai apresentar erro na planilha inteira. Isso daqui é feio, isso daqui te coloca para trás, isso daqui não faz você se destacar, pelo contrário, faz você se destacar de forma negativa, isso daqui faz seu chefe ficar bravo com você porque a planilha está dando erro, a planilha está ficando feia, a planilha está ficando desagradável, tá? Então se você coloca um ID que não existe, é isso daqui que aparece, tá? Erros e erros e erros. Agora a gente tem aqui uma planilha mais profissional, onde se a gente colocar um ID que não existe, ele vai apresentar aqui mensagens diferentes. Lembrando que cada uma dessas mensagens aqui eu personalizei. Você também pode personalizar de acordo com o que você quiser, tá? Você pode personalizar do jeito que você preferir. Cada uma aqui eu coloquei uma mensagem diferente para você ver que você pode fazer de qualquer jeito, mas eu poderia ter colocado a mesma mensagem para todos, tá? Então aqui, por exemplo, eu deixei em branco, ao invés de aparecer um erro, né? Eu deixei em branco. Aqui eu coloquei não encontrado, aqui eu coloquei que o produto não existe, aqui eu coloquei registrar produto, inserir outro código e tentar novamente. Tá? Então você pode personalizar a mensagem do jeito que você quiser e eu te garanto que o seu chefe vai ficar muito mais feliz quando você apresentar uma planilha dessa forma, lembrando que aqui estão textos diferentes, né? Você não vai fazer isso, você vai colocar um texto só para todos, mas eu coloquei só para te mostrar de exemplo. Só que eu te garanto que ele vai ficar muito mais feliz de ver uma mensagem personalizada do que ver esses erros visuais que são extremamente feios e desagradáveis. Só que antes de a gente começar esse vídeo, antes de eu te explicar como funciona essa fórmula, eu quero fazer um convite para você seguir a gente no Instagram. O link está aqui na descrição, ou se você quiser buscar também é @asapexcel. Lá a gente tem conteúdo gratuito, totalmente gratuito, tá? É importante pontuar isso. A gente tem post, a gente tem stories, a gente tem vídeo, a gente tem reels, a gente tem várias dicas, truques rápidos, fórmulas, funções no Excel, todo o conteúdo ali gratuito para você aprender todos os dias ali um pouquinho de Excel, pegar a manha de alguma coisa. Tá? Então é muito importante que você também siga a gente lá no Instagram. Antes de qualquer coisa, é importante que a gente entenda qual que é a teoria dessa fórmula para depois poder aplicá-la na prática, entendendo como ela funciona. Tá? Eu não quero que você decore fórmula, eu quero que você entenda como que ela funciona, para quando você precisar utilizar ela, você saiba exatamente como fazer. Tá? Então a síntese da fórmula é igual, lembrando que toda fórmula precisa ter igual, SIERRO, abre o parênteses e a gente vai colocar um valor. Esse valor, ele se refere a um cálculo que você pode fazer, ele pode se referir a uma célula que você vai buscar, ele pode se referir a qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, aqui você pode colocar uma soma. SIERRO, soma tal, 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 e aí você vai colocar o valor caso dê erro. Então, você vai colocar ponto e vírgula. Aqui vamos supor, uma soma, valores A, B e C. Depois você vai colocar ponto e vírgula, e aí você vai colocar o valor que você quer que ele apresente, que ele te retorne
caso dê um erro. Essa é a teoria da fórmula. Eu vou te mostrar na prática como que funciona. Então aqui vamos supor que a gente tem três valores, 125, 756 e 526. A gente tem três valores e a gente vai colocar aqui igual, se erro. Aqui eu vou fazer de uma forma meio burra, entre aspas, essa soma, mas é para te mostrar como que funciona na prática, tá? Então, se erro, esse mais esse mais esse. Então, se der errado essa soma, é basicamente isso que a fórmula diz. Se der errado essa soma, ponto e vírgula, a gente quer que ele coloque corrigir valores. Lembrando, aqui a gente abre aspas para digitar a mensagem personalizada que a gente quer que ele retorne para a gente. Então, você lembra lá no começo quando tinha produto não encontrado, registrar produto, tentar novamente, essas mensagens personalizadas é você que define quando você vai escrever a fórmula. Tá? Se você quiser que ele só fique em branco, é só você abrir e fechar aspas. Abriu, fechou aspas, ele vai ficar em branco, como a gente tinha visto no exemplo lá do começo também. Mas se você quiser que ele apresente uma mensagem personalizada, você pode escrever absolutamente o que você quiser. Você pode escrever qualquer coisa aqui, tá? E é você que vai definir isso. Fechou parênteses, deu enter, a fórmula está pronta. Então vamos lá. A gente tem três valores, ele está fazendo a soma dos três valores e está dando certo. Então não deu erro, ele não precisa retornar o que a gente pediu. Ele está retornando o valor da fórmula, a fórmula que a gente colocou. Agora vamos supor que aqui a gente colocou um texto, tá? Então a gente tem números e texto. Então possivelmente ia dar um erro. Quando a gente dá enter, a gente já tem aqui o nosso resultado personalizado, que é a nossa mensagem que a gente escreveu, que é corrigir valores. Então ele já está entendendo que, poxa, a fórmula deu erro. Então se deu erro, o que eu tenho que retornar para ele? Corrigir valores. Lembrando que aqui você pode personalizar do jeito que você quiser. Valores errados, por exemplo. Deu enter e tá tudo certo. Então é dessa forma que a fórmula se erro funciona. E é importante que você sempre use a fórmula se erro quando você está usando proc-v, por exemplo, como eu mostrei no começo desse vídeo. Então você está buscando uma informação de acordo com uma célula, então pode ser que isso dê erro. Quando você for utilizar em divisões, pode ser que você não tenha colocado os dados e aí vai aparecer dividido por zero. Quando você está buscando, quando você está fazendo cálculos dependente de dados, de uma base de dados, pode ser que aquela base de dados esteja quebrada, pode ser que falte informação e aí vai dar erro também. Pode ser que você utilize indicadores e dashboards, tá? Então, os indicadores pode ser que dê erro, porque depende de muita informação. Então, todas essas situações, é importante que você utilize a fórmula se erro, porque uma hora ou outra pode acabar dando um erro e pode acabar deixando sua planilha feia, desagradável e de forma não profissional, tá? Então, quando você utiliza a fórmula se erro, você deixa sua planilha mais agradável, mais profissional e você se destaca. Então, é muito importante que você utilize essa fórmula em todas essas situações. E antes de eu te mostrar mais dois exemplos práticos, eu quero te fazer um convite para caso você queira conhecer o nosso curso a SAP Excel. É um curso completo, é um treinamento completo, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre Excel, desde o básico até o avançado, passando por como abrir um arquivo, como salvar um arquivo, como mexer nas planilhas, até coisas mais complexas e avançadas como gráficos, tabelas dinâmicas, proc-v, busca de valores, ferramentas que você precisa aprender como classificação e filtro de dados. Tudo que você precisa saber sobre Excel você vai aprender nesse curso e ainda por cima você vai ganhar um curso de inglês corporativo totalmente gratuito, totalmente bônus para você aprender a se comunicar melhor no mercado de trabalho, tá? Praticar conversação, leitura e audição também, né? Então é importante, essas duas habilidades são muito importantes e a gente está proporcionando isso para você poder se destacar no mercado de trabalho de uma forma absurdamente maior do que você imagina. Então, se você quiser conhecer o nosso treinamento, basta clicar aqui no link da descrição para poder conhecer o nosso curso a SAP Excel. O primeiro exemplo que eu quero te mostrar aqui é basicamente renovando aqui a explicação do começo do vídeo, tá? Onde eu te mostrei essas duas tabelas aqui com busca de produto. E eu só quero te mostrar a diferença que é mínima na forma que você vai escrever a fórmula, tá? Aqui na planilha com erros, a gente pode ver que a gente usou proc-v. Então a gente colocou proc-v, C3, que no caso é o ID, na nossa base de dados, na coluna 2, tá? Depois coluna 3, coluna 4 e assim por diante, porque na nossa base de dados a gente classificou os dados aqui por colunas. Então ele está buscando as informações de acordo com as colunas. E a diferença é mínima. A gente pode ver aqui na planilha sem erros que a diferença é só adicionar um igual, se erro, abre um parênteses, deixa a fórmula exatamente igual, do jeito que já estava, bota dois pontos
e escreve nas aspas o que você quiser. Nesse caso aqui eu deixei em branco, nesse caso aqui eu coloquei não encontrado, nesse outro caso eu coloquei produto não existe e assim por diante, tá? Então a diferença da fórmula, ela é mínima, tá? Você não vai mudar absolutamente nada. É só você vir no começo, digitar se erro, abrir um parênteses novo, depois ponto e vírgula, escrever a mensagem personalizada e fecha o parênteses para você fechar a fórmula e tá tudo resolvido, tá? Então é extremamente simples de utilizar, não é uma fórmula difícil, não é uma fórmula que você precisa reescrever a fórmula inteira, é só você editar ali e colocar ela no começo e fechar o parênteses no final e tá tudo resolvido. Outro exemplo que eu quero te mostrar aqui é no erro dividido por zero, tá? Então aqui a gente tem o mês, o faturamento e a quantidade de vendas. Só que aqui no ticket médio, onde ele divide o faturamento pela quantidade, tem alguns meses que não tem dados, tá? Porque às vezes não deu tempo de preencher ou porque às vezes não teve venda, então a gente precisa corrigir isso daqui. E não tem segredo nenhum. A gente vai vir aqui no começo, tá? Na primeira aqui, vai vir aqui no começo da fórmula, vai digitar se erro, abre o parênteses, a fórmula já está pronta, então ele vai calcular o valor normal, ponto e vírgula, aí a gente pode abrir aspas e digitar o que a gente quiser. Então, por exemplo, sem informações ou dados incompletos, alguma coisa do tipo, tá? Fechou parênteses, deu enter e está resolvido, tá? Onde ele puder fazer o cálculo, ele vai fazer o cálculo e quando der erro, que nem nesses outros exemplos aqui, ele vai retornar o valor que a gente pediu, que no caso é sem informações. Ou completar dados, a gente pode colocar a mensagem que a gente quiser. Então é importante você entender que essa fórmula aqui, ela corrige todos os erros do Excel. Tá? Sempre que der um erro, essa fórmula corrige. Pode ser dividido por zero, pode ser de ND, pode ser de referência, pode ser qualquer tipo de erro, ele vai corrigir e vai trazer uma mensagem personalizada para você de acordo com o que você colocou. Com isso daqui, a gente pode ver que a fórmula se erro é uma das mais simples, porque você não precisa editar tudo, você não precisa ter dor de cabeça, é só você digitar ali no começo e fechar parênteses no final. E é uma das mais importantes, porque vai tornar sua planilha muito melhor, muito mais profissional para o mercado de trabalho. Quem não usa essa fórmula faz planilhas frágeis, feias, desagradáveis e que não impressionam. Já quem usa faz planilhas sem erros, confiáveis, isso é muito importante, uma planilha confiável que não apresenta erros, visualmente mais agradáveis e que vai impressionar nas empresas que você está trabalhando, nas empresas que você vai fazer entrevista, para os recrutadores que vão te entrevistar. É muito importante que você saiba utilizar essa fórmula aqui, saiba exatamente como ela funciona para poder se destacar. E agora eu quero que você comente aqui nesse vídeo uma fórmula que você quer muito aprender, que você precisa muito aprender, que a gente vai trazer um vídeo explicando como que essa fórmula funciona para poder te ajudar. Além disso, eu quero te fazer novamente convite para você conhecer o nosso curso, a SAP Excel, caso você queira um treinamento completo, do básico ao avançado, para você aprender tudo o que você precisa saber sobre Excel e ainda ganhar um curso de inglês corporativo. Basta clicar aqui no link da descrição. Segue a gente no Instagram também, que tem conteúdo totalmente gratuito, o link também está na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu te espero no próximo vídeo e até mais!